O episódio de hoje é aquele de uma discussão entre duas alunas que quase virou uma briga física entre vários alunos da escola. Eu sou a Thaís Bento. E eu sou Roberta Bento. Nós somos mãe e filha, educadoras, especialistas na relação família-escola e fundadoras do SOS Educação. E você está ouvindo o podcast SOS Gestor Escolar. Porque de tédio não tem perigo, que ninguém que é da educação morre. A gente pode morrer de susto. E qual é o susto de hoje, Thaís? Bom, conflitos entre meninas por conta de algum menino, que normalmente não está nem aí para nenhuma delas, é um fenômeno até que comum a partir do ensino fundamental 2. A situação precisa de uma abordagem multidisciplinar e imediata antes que se torne uma bomba que pode explodir a qualquer momento. E a história de hoje é sobre esse perrengue que a equipe de gestão de uma escola teve que resolver. Então vamos lá, conte-nos. Vamos, mas antes temos um presente especial nesse episódio. O Isaac está presenteando os ouvintes com o e-book Métodos para Potencializar a Captação de Alunos. Manter e encantar novos estudantes pode parecer uma tarefa bem difícil, já que exige atenção, esforço e organização prévia. Mas os resultados podem ser satisfatórios se a instituição de ensino tiver uma boa preparação. O link para baixar o e-book de forma gratuita está na descrição do nosso episódio. Gente, então, bora lá baixar esse e-book, porque a gente sabe que essa captação, manutenção dos alunos sempre foi um desafio muito grande, mas especialmente depois de todo o desafio que as escolas viveram durante a pandemia. Para as escolas públicas ficou essa dificuldade gigantesca de trazer os alunos de volta para dentro da escola. E para as escolas privadas ficou o desafio de retomar o equilíbrio em relação ao número de alunos que as escolas tinham antes da pandemia. Então, esse e-book acho que pode ajudar muitos gestores de escolas privadas do Brasil inteiro. Que é um presente do Isaac, que é a maior plataforma de soluções financeiras feita para escolas, apoiando a Secretaria Escolar nos processos do dia a dia e garantindo a previsibilidade financeira. Todo mês, na data combinada, o Isaac realiza o repasse das mensalidades, eliminando a inadimplência e possibilitando que as escolas invistam em projetos de expansão, reformas e campanhas de marketing. E para os responsáveis financeiros dos alunos, eles oferecem um time de apoio disponível de segunda a sábado via WhatsApp e formas de pagamentos flexíveis e digitais. Para conhecer as soluções do Isaac, é só acessar o link que está na descrição desse episódio e para baixar o e-book também. Então vamos para a história de hoje. Porque se é comum que exista aí uma situação em que as meninas começam a se interessar por meninos, qual é o susto se isso é uma situação que acaba às vezes sendo corriqueira? Tudo começou com o que parecia uma simples picuinha entre duas alunas do 7º ano. Só lembrando que as histórias que nós contamos aqui são histórias enviadas por gestores escolares. Então, quando a Thaís lê a situação, é exatamente como o gestor mandou pra gente. Inclusive, não sei se picuinha é um termo usado pelo Brasil todo, será? Eu acho que sim, né? Um atrito, uma briguinha, né? Porque, sei lá, quando a gente vai dar palestra em outros lugares do Brasil, a lição de casa, pelo Brasil tem 1 milhão de nomes para chamar, de formas de nomear a lição de casa. Tema, tarefa, para casa. Bom, então, depois quando a gente publicar esse episódio... Conta pra gente. Coloca nos comentários aí como que na sua região vocês falam a palavra picuinha, que é uma briguinha, um atrito. Quem estiver escutando o nosso podcast ou assistindo, pode também postar e marcar a gente, que a gente vai adorar compartilhar nas nossas redes sociais. Então, vamos lá. Tudo começou com o que parecia uma simples picuinha entre duas alunas do 7º ano, que eu vou chamar aqui de Maria e Ana. O motivo era a disputa pela atenção de um garoto. Cada uma queria ser a amiga predileta dele. Como os pais de ambas as meninas não permitiam ainda que elas namorassem,
Cada uma delas tinha algumas maneiras secretas através das quais se mantinham em contato com o menino. Mensagens de texto, por aplicativo digital, troca de bilhetes no papel e encontrinhos sorrateiros no intervalo das aulas. Infelizmente, o menino adorava ser o centro das atenções e, de forma consciente ou, quem sabe, sem se dar conta, ele estimulava, de certa forma, a intriga e disputa entre a Maria e a Ana. Em pouco tempo, o conflito entre as meninas se tornou público entre os colegas da classe e também de outras turmas, com meninos e meninas escolhendo o lado para quem estavam torcendo. Os professores começaram a notar que tinha alguma coisa mais séria a caminho para acontecer quando chegaram a eles os rumores de que cada uma das meninas, junto da sua torcida organizada, estava se preparando para assumir o conflito com uma disputa física sobre quem era a mais forte. E eu soube naquele momento que precisaria tomar uma ação imediata. Gente, socorro. Pensa a situação desse diretor, do orientador, da equipe de gestão dessa escola, tendo que agir numa situação em que extrapolou a questão das duas meninas, né? E estava envolvendo a escola toda. Então, bom, eu acho que antes da gente fazer qualquer comentário... O que é muito comum de acontecer nos dias de hoje com grupos de WhatsApp, né? E o quanto a internet vai inflando muitas situações que às vezes são bem menores, mas acabam virando uma bola de neve, né? Então, tem muita situação que a gente ouve, vê, vivencia hoje em dia e fala assim, mas quando a gente era aluno era diferente. Mas eu acho que isso de formar os grupinhos que torcem para um, que torcem para outro, ou para outra... Isso eu acho que já existia, pelo que eu me recordo aqui, mas o que as redes sociais, essa vivência dos adolescentes do mundo digital trouxe foi um exagero, um ódio, uma competição exacerbada e que acaba extrapolando os limites da situação do que está acontecendo dentro da escola. Então, realmente, a gente precisa... primeiro porque, né, eles ainda são crianças, a gente desde o começo está falando, não são jovens que estão prontos para lidar com essa situação. E segundo, que qualquer situação de conflito dentro da escola envolvendo alunos precisa ser gerenciada antes que ela se torne um enorme problema. Vamos ouvir nossas convidadas antes da gente chegar na nossa reflexão? Então, tá bom. Aí, gente, se a gente já deixar, começou. A Moca vai indo até a reflexão final. Já começou. Ela me pergunta, ela fala para eu falar, eu começo a falar. Para falar um pouquinho. A gente tem aqui, uma novidade. Dessa vez, uma novidade, exatamente. Aconteceu assim, gente. Nós começamos a receber muitas mensagens de pais, não de pais pouco ainda, mas espero que venham mais, de muitas mensagens de mães, de alunos, falando assim, por que a gente não pode também participar? E aí, eu e a Thaís conversando, nós tivemos uma ideia. Já que o nosso objetivo principal do trabalho que a gente faz mesmo no SOS Educação, no SOS Gestor Escolar, é conseguir conciliar, reforçar a parceria da família com a escola, nós pensamos o seguinte, se tem pais responsáveis querendo participar, por que não aproveitar essa oportunidade e dar a chance para um pai, uma mãe de aluno, ou até uma avó de aluno, porque tem muita avó que cuida hoje dos netos, né, leva para a escola, por que não dar a oportunidade para eles se colocarem no papel do orientador, do gestor, do coordenador? Até para eles verem a complexidade que é, né, tomar uma decisão nesse papel de gestor de escola, que não é pensar só em um aluno, precisa pensar nos alunos, no professor, nas famílias, é uma decisão sempre muito complexa. Porque um dos fatores que tomam muito tempo e acabam gerando estresse dentro da escola, nos grupos de WhatsApp das turmas, é o quê? Qualquer decisão que a escola toma, que é muito bem pensada, calculada, nunca consegue agradar todos os pais, todas as famílias de uma mesma turma. Cada um tem uma opinião diferente. Então, a partir do momento que a gente traz uma família para se colocar no lugar do gestor e dizer o que ela faria, então não é como mãe o que ela faria.
ou como pai. Se ela fosse a diretora da escola, como ela resolveria essa situação? Então, a partir desse episódio, a gente passa a ter, em alguns episódios, a participação de famílias também. E aí, primeiro, então, nós temos uma mãe de aluno, ou melhor, mãe de alunos, que aceitou o desafio de se colocar no lugar da diretora e pensar o que ela faria nessa situação. A Débora Mota é mãe do Cássio e da Luísa, e vamos ouvir, então, o que ela faria se ela fosse a diretora da escola. Olá, pessoal. É um caso bem típico da turminha Fundamental 2, que está entrando na adolescência. Bom, se eu fosse a diretora, caso no meu colégio ainda não houvesse um programa socioemocional entre família e escola, eu providenciaria para ontem. Acho importante o colégio trabalhar com os pais, os responsáveis, os assuntos da adolescência, desde sempre, né? Infância, adolescência, trabalhar esses assuntos e estarem próximos. Com os alunos, eu também partiria nessa linha, caso não houvesse, de intensificar palestra, trazer os assuntos, fazer roda de conversas, ouvi-los também, eu acho importante. E para não estimular ainda mais uma competição, eu proporia uma atividade, uma peça de teatro, alguma coisa que eles pudessem fazer em conjunto, envolvendo a turma toda, então que eles fizessem em conjunto para não haver competição, e sim trabalho em equipe, união, para eles entenderem o quanto é importante isso. Bom, eu acho que assim, não tem a mínima dúvida que a visão que essa mãe trouxe é muito coerente com o momento que a gente vive e com tudo que a gente acredita da importância da relação família-escola e da necessidade assim, extrema que existe hoje da escola oferecer programas de desenvolvimento de habilidades socioemocionais para os alunos. E eu gosto muito da fala dela de ter esses programas também voltados para a família. Sim. E então eu acho que assim, a linha que ela foi é muito coerente, adequada para o momento. Mas eu acho que a gente tem que ouvir a diretora agora, porque tem um ponto aqui que, assim, seriam ações preventivas para que as situações não gerassem Mas conflito. Mas não na hora que está borbulhando mas aí a situação. Tem que apagar esse incêndio, até para que essas ações que ela sugeriu, que são, assim, ótimas ideias, possam surtir efeito. Sim, e aí agora a gente vai ouvir a Maria Rosa do Carmo, que é mantenedora e diretora do Colégio Objetivo de Inhandeara, que é uma escola que a gente sabe que trabalha já o socioemocional com os alunos há bastante tempo. E nós já fomos para Inhandeara mais de uma vez para fazer palestra para os alunos do ensino médio, para as famílias, para os professores. E somos fãs, confessas, da Maria Rosa. Nos conhecemos em uma viagem, né, que a gente fez de turismo educacional pela costa da Califórnia. Gente, a Maria Rosa acabou se tornando parte da nossa história de vida, da nossa história de superação. E a relação que a gente tem com ela hoje é assim, como nós viajamos muito, é bem distante a cidade que ela mora, de onde nós moramos, embora a gente não se veja com a frequência que a gente gostaria, pessoalmente, toda vez que a gente se fala, parece que assim... Não, ela tem uma mágica, que às vezes ela vê um story e fala, nossa, Thaís, ela manda um WhatsApp, Thaís, a sua voz não estava boa nesse story, você tá triste, você tá passando por alguma coisa, e toda vez ela acerta, quando eu não tô bem, ela percebe. Eis aí um dos superpoderes da Maria Rosa, linda. Sim. Que junto com a Maria Angélica, irmã dela, né, faz um trabalho lindo lá em Inhandeara, na educação, esse superpoder de olhar para os professores, para os alunos, para as famílias, com um olhar de quem realmente se interessa por como aquela pessoa está se sentindo. Então vamos ouvir o que a Maria Rosa faria nessa situação. É uma situação comum que nós enfrentamos diariamente no colégio.
Nós estamos falando de duas adolescentes no ápice da descoberta do amor, os hormônios à flor da pele, e essa fase delicada onde os adolescentes buscam por uma atenção, quer seja através de atitudes, de gestos, de comportamentos. O que nós não podemos é deixar que uma situação como essa se torne algo maior. Eu sempre digo que o melhor caminho, tanto para a escola quanto para os pais, é o diálogo. Num primeiro momento, seria mais pertinente, eu creio, nós que estamos à frente de uma coordenação, conversar com as meninas em particular, explicar toda a delicadeza dessa fase. Hoje, elas são amigas ou não, existe essa paquera, esse interesse por um amigo em comum. Porém, daqui uns dias, isso passa. Tudo é passageiro na adolescência. Então, não seria o caso de ter um comportamento mais invasivo, agressivo, por causa de um menino. Eu sempre digo que os adolescentes, nós trazemos eles para nós, adultos, nós pais, nós gestores, a partir do momento que nós falamos a mesma língua que eles. Então, mostrar para estas meninas que nós já passamos por isso e que tudo é passageiro. Traria o diálogo entre elas num primeiro momento, e dentro da própria sala de aula, um professor que trabalhasse com uma disciplina e fosse mais próximo dos alunos, no caso, projeto de vida, conversar com eles sobre esse aspecto da adolescência, sem citar nomes, mas se achegando, abraçando, acolhendo esse sentimento, evitando que algo tão simples possa se agravar e tornar algo um tanto quanto delicado. Eu ainda acredito no diálogo e nesta fase, no abraçar e amar os adolescentes. Gente, não é só discurso da Maria Rosa. É assim que ela age dentro da escola dela. Realmente. Na vida pessoal, com a família, com os sobrinhos lindos que ela tem. E aí, assim, eu acho que esse ponto do professor conversar com a turma é bem legal, porque normalmente, quando acontece alguma coisa na escola, começa a acontecer alguma tensão na turma, a tendência é acontecer, isso se repetir mais vezes. Então, vamos supor, caso de um aluno que está implicando com outro, ou nesse caso dessa história aqui das duas meninas, entender isso como não só um problema pontual, mas uma questão que precisa ser também preventiva para a sala toda, é muito legal. Então, abordar através de filme, de conversa, de literatura, situações parecidas, para conseguir que essas pessoas que já estão vivendo essa situação e as que poderiam viver se identifiquem, é uma forma muito didática para conseguir chegar nesses jovens, né? Exatamente, inclusive porque nesse caso das sugestões que a Thaís trouxe de usar livros, filmes, séries de TV, por isso que a gente precisa se manter atualizados. Todo mundo que trabalha com educação, que trabalha com crianças, com adolescentes, com alunos e pais de crianças e adolescentes em idade escolar também, nós não podemos nos restringir aos estilos, como que fala? Os tipos de filme? Aos gêneros, aos que a gente gêneros, gosta só, né? de filme, de série, de música, que nós gostamos. Precisa ir assistir a série que eles estão gostando, entender o que será que tem lá que eles estão se interessando tanto, né? Exatamente, porque sabe aquilo de todo artista tem que ir onde o povo está? Todo mundo que trabalha com educação tem que ir onde o aluno está. Porque se nós tentarmos só ficar no discurso do que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode,
eles não vão ouvir. A mensagem que chega para eles é que nós não fazemos a mínima ideia do que eles estão passando, do que eles estão sentindo. Porém, se nós conseguimos trocar a tendência natural que a gente tem de falar, senta aqui, que agora eu vou te explicar, se a gente trocar isso por incentivo, estímulo, para que eles, através de música, filme, livro, série, eles tragam situações que impactaram, de que forma eles foram impactados, que final diferente eles dariam para aquele filme, para aquela série. Isso, sendo feito como trabalho em grupos, em pequenos grupos, tem um efeito, assim, enorme, positivo, no relacionamento entre eles dentro da sala, na abertura de caminhos, para que eles se coloquem, e enquanto eles se colocam, eles também vão desenvolvendo o autoconhecimento, vão criando vínculos mais fortes com pessoas da sala que eles nem sabiam que eles têm muitos pontos assim de identificação. Então, o que a gente... e de onde eu estou tirando tudo isso? Acho que é esse... Posso falar já, chefe? Não, ainda não chegamos na reflexão. Tá vendo, gente? Não, mas a gente está quase. A gente só tem um ponto aqui que eu tenho que falar antes da reflexão, que é falar sobre a EduInfo, nossa parceira nesse episódio. A EduInfo promove inovação no ambiente escolar através de tecnologia, mobiliário inovador e arquitetura educacional. Deixa eu só falar uma coisa que eu acabei de pensar. Sim. Eu vou falar agora. É sobre a EduInfo ou é sobre outro assunto? Não, é porque eu pensei assim, ó. Gente, desde quando eu pensei o que eu ia falar, porque quando eu penso o que eu vou falar nesse episódio, eu tenho que separar algumas coisas, porque tem tanta coisa que vem na minha cabeça, e eu pensei assim, eu vou falar da aprendizagem cooperativa, que é uma das metodologias ativas, como recurso, ferramenta para integrar esses alunos, essas alunas todas e criar vínculo. E depois eu pensei assim, não, para falar de aprendizagem cooperativa, eu precisaria de um episódio inteiro, porque Você muito quer falar denso. De Singapura? Não, eu vou falar... Pode falar isso? É da EduInfo. Sim, pode. Então, por isso que eu lembrei agora. Então, eu vou falar Muito assim, bem pela colocação, perfeita. Muito obrigada, chefe. Muito orgulho de você. Gente, porque assim, a hora que eu falei, colocar esses alunos para trabalhar em pequenos grupos, eu sei que na cabeça de muito professor já passa assim, trabalho em grupo, que um escreve, o outro imprime, o outro entrega e, na verdade, ninguém aprende nada. Não. O trabalho em grupo que a gente fala é, de fato, juntar pequenos grupos de alunos e propor questões, desafios, problemas, para que juntos eles encontrem solução. Por que a Thaís mencionou Singapura? Em Singapura, a formação de professores para trabalhar com os alunos nesse formato, que não sejam alunos sentados de costas um para o outro, ou individualmente, mas sim em equipes, o que a Universidade de Singapura, que forma professores, fez? Trocou o mobiliário. Primeiro eles começaram a perceber que eles estavam ensinando sobre esse trabalho em equipe, trabalho em grupo entre os alunos, mas que quando eles iam em sala de aula olhar o que os professores estavam fazendo, eles não estavam colocando em prática, né? Isso. No dia, nos encontros de formação, os professores parecia que estavam entendendo a metodologia que estava sendo proposta, que estavam gostando, que achavam que tinha possibilidade de dar certo, mas quando eles iam para a sala de aula, eles faziam a aula tradicional deles mesmos. Isso que é uma ferramenta que pode ser usada em qualquer metodologia, né? Eles estavam entendendo essa ferramenta para ser usada. Entendeu o que eu quis dizer? Não, mas deixa eu ir para o ponto que eu quero chegar. Então. Aí, o que a Universidade de Singapura fez? Trocou o mobiliário da sala de formação dos professores e colocou carteiras que elas podiam se conectar para formar grupos de 3 ou grupo de 4 alunos. E, a partir do momento que essa formação dos professores passou a ser feita com os professores sentados em grupo, juntando as carteiras e depois separando quando terminavam as dinâmicas que eles faziam ali em equipe,
Eles conseguiam Eles aplicar voltavam para a isso em sala de aula e era natural a aplicação. Por que eu lembrei disso agora? Porque a Eduinfo fornece... Até você estava falando da Eduinfo, eu viajei lá para Singapura. Ela fornece imobiliário que permite... Não só imobiliário, mas o projeto para a escola conseguir permitir que os alunos, que os professores deem essas aulas de forma com metodologias ativas, envolvimento do aluno, trabalhos em grupo. E para quem quiser saber mais sobre a Eduinfo, é só entrar no Instagram, eduinfo, @eduinfo.br, ou no site, eduinfo.com.br, e todos esses links vão estar também na descrição desse episódio. E como a gente fala que para a educação, para nenhuma questão da educação, existe uma única resposta que gere o envolvimento, a motivação, o desempenho que a gente gostaria que os alunos tivessem. É sempre um conjunto de fatores que leva ao sucesso do aluno, em consequência, ao sucesso da escola e do país, como aconteceu em Singapura, que conseguiu sair de uma educação em níveis assim baixíssimos e em pouco tempo alcançar e depois passar a Finlândia no PISA, que é o exame, que é o ranking internacional de qualidade da educação, através de ações em todos esses aspectos da educação que geram impacto. E aí, agora o que eu queria saber. Agora sim, vamos lá. Agora vai deixar eu falar, gente. Você acha que tem como evitar esse tipo de situação? Ainda mais considerando quantos adolescentes estão com os hormônios borbulhando e também que todos nós estamos ainda com todas as questões desafiadoras de relacionamento social nas escolas, nesse momento ainda pós-pandemia? Então, nesse caso, como vocês ouviram a fala da Maria Rosa, assim, nós mandamos a situação para ela e ela respondeu que isso é muito comum de acontecer aqui na escola. E, realmente, onde tem adolescente, sempre vai ter questões de relacionamento entre eles, e nessa fase que eles começam a se descobrir, a gostar de um rapaz, de uma moça. E antes era adolescente, né? Hoje a gente já começa a ver isso muito presente na pré-adolescência também, né? No Fundamental 2, não só no ensino médio. Então, e nesse caso, o que a gente precisa prevenir é o conflito. É que uma situação que é normal na fase de desenvolvimento que eles estão, que isso se transforme em conflito, que isso gere divisão de grupos que querem brigar. Porque, gente, o que acontece? Nessa fase também da adolescência, todos os estudos da neurociência mostram que a área do cérebro que é responsável pelo risco, por dar ao adolescente o prazer de correr risco, de sentir aquela emoção de se arriscar, essa área está ali bombando, super ativada. Então, essa questão de se formarem em dois grupos, os alunos, os outros colegas se dividirem, quem torce para quem, vamos brigar, isso é consequência da fase de desenvolvimento que o cérebro dele está passando. E o que a gente faz, então? Nós precisamos oferecer, dentro da escola, durante o período de aula, durante as aulas, fora do horário das aulas, oportunidades para que eles coloquem toda essa energia em situações que não sejam de conflito, mas que eles se sintam ativamente gastando essa energia toda que eles têm. E para a gente conseguir dar conta disso, hoje, atualmente, apesar de tantos desafios, nós temos também muita informação disponível sobre como funciona o cérebro do adolescente. O que leva o adolescente a ter uma agressividade exacerbada? O que leva duas meninas de uma mesma sala a quererem brigar por um outro menino que nem sabe o que está acontecendo ali? Tudo isso a gente consegue entender a partir de informações que existem hoje. E o que eu quero deixar hoje é a indicação de um livro que chama iGen. O que é isso? É a geração I. Uma pesquisa feita por a autora do livro
ela é pesquisadora da área de educação, da área de psicologia, da área de desenvolvimento da criança e do adolescente. E ela chama Jean Twenge. E nesse livro, a Jean, que felizmente tem uma boa notícia, há pouco tempo ele foi traduzido para o português. Então, inclusive, o link e toda a informação de livro, tudo que a gente citar aqui, a gente coloca na nossa newsletter. Para se inscrever na newsletter, que é gratuita, é só entrar no link que tem no nosso Instagram, SOS Gestor Escolar, no Instagram SOS Educação, na descrição aqui desse episódio, ou digitar soseducação.com.br/SOS Gestor. E é um livro que, assim, para professor, equipe de gestão da escola e para pais e responsáveis por criança em idade escolar, é, assim, imperdível. Deveria vir na lista de material da escola no começo do ano. Esse é o material para os pais. O nome do livro, gente, já diz... Eu acho que falar o nome do livro vai ajudar a despertar em vocês o não posso deixar de ler esse livro. O livro se chama Jean, porque as crianças super conectadas de hoje estão crescendo menos rebeldes, mais tolerantes, menos felizes e completamente despreparadas para a idade adulta. Então, pensa... É muito legal a gente pensar que essa geração tem muitas características positivas, então, assim, menos rebeldes, mais tolerantes, porém, sem a mínima capacidade de regular, nomear e lidar com as próprias emoções. E nesse livro, a Jean tem, assim, um cuidado e uma forma muito legal de colocar o que as pesquisas mostraram em relação ao desenvolvimento do cérebro dessas crianças pré-adolescentes e adolescentes que nasceram e crescem na era digital. E o livro chama Jean porque é a geração I, que nasceu no tempo em que a gente leva a internet na palma das mãos. Então, para onde a gente vai, a gente leva junto com a gente, através do celular, do tablet, a internet ali junto com a gente. E isso está gerando, para essas crianças e adolescentes, o enorme desafio de chegar na adolescência, quando começa a borbulhar todo esse sentimento de... Será que eu estou gostando? Será que ele vai gostar de mim? Será que aquela menina vai gostar de mim? Ou está namorando o outro, mas eu estou gostando dela? Ou como que eu escondo do meu pai e da minha mãe que eu estou gostando de alguém? Isso tudo, essa dificuldade toda, em situações que às vezes, na realidade, elas seriam mais simples que isso, se deve ao excesso de tempo que, desde muito novos, esses adolescentes estão passando nas telas. Então, aqui no livro, até eu separei alguns trechos ali para eu falar, mas eu acho que a minha chefe não vai deixar, porque eu vou levar muito tempo. Pode falar, eu só acho que precisa falar uma coisa que, assim, todos esses pontos que você colocou agora de exemplos práticos, será que ele gosta de mim? Será que não? São coisas que sempre aconteceram, né? O que está diferente é como esses pré-adolescentes e adolescentes estão sem ferramentas para lidar com essas questões de frustração, de incerteza. Porque de não ser correspondido, né? Tem muita mensagem que a gente recebe de gente, nossa, como que eu explico para o meu filho que não é todo mundo que vai gostar dele? Então, e de onde vem essa carência tão grande de habilidades para lidar com as próprias emoções, com o sentimento de frustração? Do pouco tempo que essas crianças passam enfrentando desafios do mundo real e do excesso de tempo que eles passam convivendo no mundo digital. Significa que é para tirar a conexão, tirar a internet? Não. Significa que tem que acrescentar tempo de convivência em família, de desafios do mundo real, de relacionamento com o pai, com a mãe, com o irmão, com o colega, com o primo. De regra mesmo em casa, de no carro não poder usar fone de ouvido, de na hora da refeição ter que conversar e não ficar nas telas. O que as pesquisas mostram, e está aqui bem explicado nesse livro de uma forma bem legal, inclusive com gráficos, é que, primeiro, as meninas são mais atingidas do que os meninos nessa fase da adolescência, por essa lacuna
de habilidades para lidar com questões emocionais. E aí tem um ponto que eu estava vendo agora no evento que a gente estava no Texas, que uma questão que justifica a questão da saúde mental das meninas nessa faixa etária ser mais sensível e ter mais índice de meninas com questões desafiadoras, de ansiedade, angústia, briga, essas coisas assim, é porque todos eles estão nas telas, né? Mas as meninas estão muito mais nas redes sociais do que os meninos. Então, e as redes sociais causam um dano muito grande. Isso, porque elas estão chegando nessa fase da adolescência que é desafiadora pelo desenvolvimento, pelas mudanças físicas, emocionais, hormonais. Elas estão chegando com características que são típicas de pessoas que têm depressão, ansiedade e baixa autoestima. Quando a gente junta esses 3 fatores e coloca dentro de um contexto em que, no geral, os adolescentes estão buscando maneiras de gastar energia e acabam canalizando para briga, conflito, divisão de grupos, ver quem é mais forte, quem é melhor que quem, as meninas acabam sendo as grandes vítimas, porque estando com a autoestima baixa, estando com um estado que é característico de ansiedade e depressão constante, tudo que acontece para elas enxergam de uma forma exagerada, sempre pelo aspecto negativo. Então, se você pode até parar agora e refletir, tanto você que é gestor escolar, de coordenação, professor, pai, mãe, se você fala para sua filha, pré-adolescente ou adolescente, durante o dia, você fala várias coisas, nossa, essa roupa ficou boa em você, nossa, que legal isso que você fez na escola hoje, nossa, filha, fiquei muito feliz, hoje você acordou no horário, não teve estresse nenhum, durante o dia todo. E quando chegar à noite, você, sei lá, fica brava ou chama atenção por uma coisa simples que aconteceu, a única coisa que ela vai lembrar é do que você falou de negativo naquele momento. E para todos os profissionais de educação, isso é muito difícil também. Porque, assim, nessa fase, essas crianças, esses adolescentes que estão vivendo essa lacuna aí de equilíbrio, de emoções, se eles tiram uma nota baixa numa prova, eles choram, eles não querem mais ir para a escola, querem mudar de escola, acham que vão ser reprovados. Às vezes agora, abril, ele tira uma nota abaixo da média na prova e acha assim, não tem mais jeito esse ano letivo. Isso é característica de quem só consegue ver na interação com as outras pessoas os aspectos negativos. E para encobrir essa baixa autoestima, essa ansiedade que é gerada por eles se compararem com o que eles veem nas redes sociais, eles acabam muitas vezes tentando vestir uma máscara de eu sou forte, eu que quero, então vou brigar e vou ganhar. Mas o que tem por trás disso é uma fragilidade muito grande. Então, o que a gente poderia resumir aqui de dicas para o gestor de escola, para quem está ouvindo a gente? A dica do livro, que a gente vai colocar na newsletter, a dica de... a gente não falou aqui claramente, mas de esses pais precisam de ajuda, né? Então, a gente vai entrar nisso ainda, né? Eu acho que a gente espera... Eu queria só deixar um pouco mais prático. Pode falar. Então, continua. Então, mas me ajuda. O livro... Tá. Então, o livro para pais e para educadores. Esse livro e mais artigos sobre o assunto, na newsletter a gente vai colocar. Um trabalho da escola com as famílias, indicando leitura, fazendo o nosso Instagram, conversas. SOS Educação. Sim, o Instagram SOS Educação, sem dúvida nenhuma. E que dentro da escola, já que aqui é o SOS Gestor Escolar, a tecnologia seja usada para educação e aprendizagem. E aí, vou até falar nosso parceiro de tecnologia aqui. Quer acabar isso? Você que pediu, quero para eu organizar. Então acaba essa frase. Tá, então eu vou terminar, tá? Tá bom. E a tecnologia que entra na escola, embora a gente algumas vezes possa propor o uso do celular para alguma atividade, ótimo, mas o celular não é recurso para ser usado
No intervalo, que daí eles continuam na rede social e não desenvolvem habilidades de convivência social. Não é recurso para você falar assim, mas por isso que precisa um trabalho com a família. Mas o pai e a mãe autorizam que ele traga. Tá bom. Quem faz as regras da sala de aula é a escola e o professor. E dentro de um combinado de regra de sala de aula, a gente precisa colocar celular desligado. Porque senão a gente nunca vai conseguir oportunizar essa convivência entre os alunos. Então, celular desligado durante as aulas e o máximo possível de atividades com os alunos trabalhando em grupo, E com em os professores equipe. com formação para fazer essas atividades, né? Formação para os professores conseguirem conduzir essas atividades. Sim, e a educação das famílias em relação ao que fazer durante essa fase também precisa ser oferecida pela escola, através de profissionais, de convidados ou contratados, de reuniões que não sejam só para falar a nota do filho, se ele tirou nota ou não tirou, mas discutir essas questões relacionadas a educar essa geração que nasceu e vive na era digital. Posso falar nosso parceiro de tecnologia? Que é a tecnologia adequada para a sala de aula, que agora é a pode. tecnologia adequada para a sala de aula. É a Lenovo. A gente está aqui com 2 equipamentos da Lenovo. Eu estou com um super legal, que vira tablet. Mas a Lenovo tem os equipamentos, uma série de equipamentos desenvolvidos especificamente para a educação, prontos para resistir a dinâmica de dia a dia de sala de aula, a segurança que os alunos precisam também quando vão usar, tudo que o professor também precisa como recurso. E então, para saber mais sobre a Lenovo Educação, na descrição desse episódio tem um link para vocês poderem acessar direto e falar com um consultor da Lenovo para saber qual a melhor solução para a sua escola. E aí vamos ouvir agora qual foi a solução Agora eu que vou falar essa de tablet. diretora que mandou o caso de hoje, o SUSO de hoje, qual foi a solução que ela encontrou para esse desafio que ela estava vivendo da aprendendo, escola. Agora espera a Thaisa se divertir com o equipamento dela. A solução. Espera que eu fui demais. No caso das alunas Ana e Maria, ambas foram chamadas para algumas conversas com a equipe de coordenação e orientação, primeiro individualmente e depois juntas. Gente, isso é muito Deixa legal eu ler e muito tudo importante. aqui, porque senão a gente vai ficar com um episódio muito longo. Tá. Falamos sobre o quanto poderiam ser prejudicadas em todos os aspectos. Pode falar se você quiser alguma coisa, tá? Não, começa de novo e lê a solução. Vamos lá. Senão para quem está ouvindo vai ficar, gente, essas duas beberam hoje. No caso das alunas Ana e Maria, ambas foram chamadas para algumas conversas com a equipe de coordenação e orientação, primeiro individualmente e depois juntas. Falamos sobre o quanto poderiam ser prejudicadas em todos os aspectos, tanto emocionalmente quanto na relação com os estudos e com os colegas, caso não conseguissem conviver como colegas de classe e eventualmente como amigas que compartilham de muitos desafios parecidos. Falamos também sobre as regras da escola e as consequências para aqueles alunos que não as cumprem. No dia seguinte, os pais das alunas se reuniram com a nossa equipe de orientação escolar. Caso alguma agressão tivesse chegado a acontecer, envolveríamos também um advogado da escola, mas não foi necessário. Os pais de cada uma das meninas ficaram chocados ao saber do ponto em que a situação havia chegado e disseram não conseguir reconhecer a própria filha como capaz de se envolver em tal situação. Ambos ainda viam as filhas como crianças e não tinham ideia de que já tivessem interesse em namoro, muito menos no ponto de se envolverem em situações de conflito por conta disso. A partir desse ponto, os pais passaram a conversar entre eles, de forma a garantir que ambos estivessem sempre a par de como as meninas estavam se relacionando dentro da escola e para que pudessem agir de forma a prevenir qualquer outra situação de desentendimento entre elas. O resultado de todo o tempo investido pela escola e pelos pais para as conversas iniciais e acompanhamento da situação de perto foi compensador. Chegamos ao dia em que pudemos ouvir de ambas as alunas o quanto elas tinham sido bobas ao chegar até o ponto de brigar por conta de um menino que sequer se importava com nenhuma delas. E essa história terminou com um final mais feliz do que podíamos imaginar. As duas acabaram se tornando amigas inseparáveis.
Todos nós acreditamos que um dia as duas ainda vão rir muito ao lembrar da situação de conflito que viveram durante a adolescência. A lição que ficou foi a importância de olharmos cuidadosamente para situações de conflito entre alunos que muitas vezes, diante de tantos acontecimentos que acontecem simultaneamente no dia a dia da escola, deixamos para lá ou achamos que é coisa de criança, que vai se resolver sozinho. E embora para nós, adultos, o disse-me-disse entre alunos pareça insignificante, ele acaba facilmente se transformando em um problema maior, um conflito que pode deixar sequelas físicas e emocionais para todos os alunos envolvidos. Precisamos estar atentos e agir o mais rapidamente possível. E é sempre melhor resolver um problema pequeno do que tentar apagar um incêndio de grandes proporções. Bom, não tem a mínima dúvida de que tanto a dimensão, a proporção que a situação estava tomando, de ter 2 grupos, de estarem pensando até em agressão física, só chegou nesse ponto porque as famílias ainda estavam totalmente à parte dessa situação. E não tem como, gente, a escola dar conta sozinha desse desafio que é educar essa geração atualmente. A participação, o envolvimento da família é fundamental. E se muitas vezes acontece de o pai, a mãe, o responsável chegar na escola e falar, pois é, mas eu não sei o que fazer, aí a gente precisa oferecer ajuda para esse pai e para essa mãe também. E nessa faixa etária é muito comum essa transição, né, da pré-adolescência mesmo. É muito comum os pais ainda não enxergarem os filhos como adolescentes. Então, é que, na verdade, os pais ficam sofrendo, falando, cadê o meu bebê? O meu filho está crescendo. Ao invés de curtir aquela fase também e acender uma luzinha e pensando, bom, meu filho está passando por uma fase de transição aqui para a adolescência e eu preciso estar atento porque vai ter muita coisa que talvez ele evite de me contar. E aí é que a gente precisa ir lá, não só a escola, mas a família também, assistir, conversar, ouvir as mesmas músicas, fazer refeições sem tela para que a gente possa trazer conversas ali, onde eles vão começar a soltar coisas que a gente não sabe. Mas não tenha dúvida nenhuma que a escola chamar os pais e compartilhar a situação, mesmo com famílias que talvez pareçam não se envolver, ou não se importar, ou devolver para a escola a questão, isso é fundamental. Temos uma frase para fechar a reflexão? Então, aqui eu acho que o que mais cabe aqui como reflexão final é sempre lembrar que as crianças, os adolescentes, eles aprendem com o que nós fazemos, não com o que nós falamos. Então, sempre que a gente pensar assim, vou sentar os dois ali e vou falar e eles vão me ouvir, a gente tem que pensar assim, tá bom, eu posso até fazer isso, mas o que eu vou fazer na prática para que esses alunos consigam entender que o caminho que eles estão seguindo não é adequado? Que oportunidade eu vou criar para que eles, na ação, se descubram capazes de enxergar outros caminhos, de buscar outras alternativas para preencher esse vazio imenso que eles estão sentindo, porque o mundo digital não preenche emoção, não preenche, não ajuda, não proporciona o desenvolvimento psicológico, cognitivo. É no mundo real que estão essas oportunidades. Então, sempre pensar o que eu vou fazer na prática, porque só falar com eles realmente não adianta. E aqui um detalhe, essas meninas terem chegado ao ponto de se tornarem amigas, onde é nessa história que está o segredo que proporcionou isso? As famílias, gente, eu fico até emocionada na hora de falar, porque é simples, mas as pessoas não estão fazendo isso. Depois dessas reuniões com a escola, as famílias das 2 alunas passaram a se falar. Ou seja, mesmo que inconscientemente, essas famílias modelaram para as meninas o desenvolvimento, a criação de um vínculo, de uma amizade. E as meninas seguiram esse exemplo que elas viram acontecer. Então, assim, para mim isso é emocionante, porque é isso que a gente fala. Tem que partir da escola e da família juntos e tem que ser pelo exemplo. Não adianta querer
que seja só no discurso, porque daí a internet vai sempre ganhar da gente. Ele sempre tem um discurso melhor, mais atraente que o nosso, tá? E aí, se você tá ouvindo a gente aqui, faria alguma coisa diferente, ou seja, aconteceu algo parecido na sua escola e você fez alguma coisa diferente, pode mandar pra gente no Instagram SOS Educação ou no Instagram SOS Gestor Escolar. Pode mandar, na descrição desse episódio tem também contato de WhatsApp, de e-mail, pode mandar um áudio contando, que a gente vai adorar saber. Vamos selecionar alguns áudios para passar aqui também. Agradecemos a Maria Rosa e a mãe que mandou para a gente o áudio, que aceitou participar desse episódio. Débora Mota. Para Débora, obrigada, Débora. E aí, na descrição do episódio, tem todos os links de tudo que a gente falou aqui. Tem como tem o link para se inscrever na newsletter, o link para o e-book gratuito do Isaac, para os nossos parceiros. Tá tudo na descrição. E precisamos lembrar para você que está ouvindo ou assistindo no YouTube o nosso episódio do podcast, para você seguir o nosso podcast, que é muito importante para você. Que aí o aplicativo que você estiver usando para escutar, ele te avisa toda vez que tiver episódio novo. E compartilhar, gente. Para isso serve o grupo de WhatsApp das turmas da sua escola. Dos gestores manda de escola, o link das redes. Então, você que é gestor de escola, manda o link para os pais. Vai ajudar bastante também para eles encontrarem caminhos para os desafios que eles vêm vivendo. Mas manda para os gestores de escola também. Fala para eles. Gestor de escola, manda nos grupos do sistema de ensino, de vários grupos que os gestores de escola têm no WhatsApp. De outros gestores que você conhece. E também tem gente mandando mensagem pra gente que está usando os episódios nas reuniões pedagógicas. Isso é muito legal, sim. Podem usar, gente. Manda mensagem pra gente, conta o que vocês estão achando, pode mandar sugestão. Vamos adorar saber. Quem estiver ouvindo e quiser postar nos stories e marcar a gente reposta também. Então, nos vemos no próximo episódio. Até a próxima. Um beijo.